Este aqui. Bom, então, sim, vou, vou de novo. Então, quiséssemos, desde o Clube Português da Cidade de Buenos Aires, agradecer à professora Márcia Arruda Franco, mas também à Ana Ferreira da Câmara Municipal de Braga, a ti, Aida Alves da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, por o apoio constante, imprescindível, e a nossa gente, leitores, que sempre estão a acompanhar todas as nossas iniciativas que para nós, enquanto a comunidade luso-argentina, encontros como este são mais do que simples homenagens, são um gesto de reconhecimento, continuidade, uma forma de manter viva a herança que os nossos antepassados começaram a construir há 107 anos. Assim que profundamente agradecidos desde o Clube Português. E bom, desde aqui, desde Buenos Aires, obrigada para todos e desejo a vós uma excelente sessão. Muito obrigada, Rócio. Aqui da parte de Braga, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a quem deixo novamente um convite para quem um dia quiser visitar-nos, que o façam, que eu terei todo o prazer em convidar para um café, para um chá, para Vamos lá. nos poderem conhecer fisicamente. A professora Márcia Arruda Franco é uma professora que é conhecida da professora Micaela Ramon, que já esteve aqui connosco na primeira sessão, que nos falou sobre o Camões e os 500 anos de Camões e a lírica de Camões. E a professora Micaela disse: ai, a professora Márcia era capaz de ser uma ótima oradora para estar também convosco. Ela é professora na Universidade de São Paulo e tem vários ensaios publicados em Portugal, que foram apoiados também pelo governo português, de autores do século XVI, como o Sá de Miranda, também, mas o certo é que o nosso Camões está sempre aqui. E das grandes obras que de facto destacam, a nível da poética, quase um poema épico grandioso e que representa todo o valor de uma nação, é Os Lusíadas. E é sobre um pouco sobre isto que a professora Márcia vai falar um bocadinho. Professora, passo-lhe a palavra e muito obrigada em nome da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, também por protocolo aqui com o ELACHO, a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, que eu também agradeço à professora Micaela aqui nesta sessão. Obrigada. Professora, passo-lhe a palavra. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, a biblioteca, que eu frequentei um momento que eu estive em Braga, ao Clube Português, não é? De leitores argentinos. Eu fiquei muito feliz de saber disso, porque eu não sabia. E, infelizmente, teria que. Tenho vergonha de falar em portenho, então vou falar em português mesmo, né? Todo mundo está falando em português, vocês têm, não é, a tradição portuguesa. E fico também muito agradecida à minha amiga e colega, não é, Micaela, com quem eu desenvolvo uma série de trabalhos, não é, e de ter me indicado. Eu vou dizer logo que eu não sou especialista nos Lusíadas, embora eu adore Camões, eu tenha escrito livros sobre Camões e tudo, mas o Camões mais das cartas, não é? O Camões mais que foi um autor que se relacionou muito com um botânico do século XVI, o Garcia de Horta, e sobre as vidas de Camões, que foram escritas no século XVII. Também escrevi outros textos assim sobre Camões, mas nunca apenas sobre Lusíadas, não é? Encarando os Lusíadas. Então eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint e eu optei por mostrar mais o texto dos Lusíadas do que fazer muitos comentários, sabe? Os comentários em cima assim da estrutura dos Lusíadas. Então vou share aqui. Já estamos a ver, professora, o primeiro Tá diapositivo. vendo? Estão Sim, vendo? estamos a ver, Então, sim.
Então, a primeira coisa é que se trata de uma época moderna, de uma época do Renascimento, que se organiza em torno desse processo criativo da imitação, o imitatio. Ou seja, ela revisita as fontes antigas, mas com a intenção de superá-las, de inová-las, de fazer uma coisa diferente. Os Lusíadas, quer dizer, revisita sobretudo a Eneida, não é? Porque é uma polêmica de que ele não tinha acesso à edição completa da Odisseia, mas reescreve esse gênero épico de acordo com a sua experiência histórica. O poema foi publicado no século XVI diversas vezes, ó, 1572, 84, 91 e 97. Como é que eu passo aqui isso, meu Deus? Tá? Então, a estrutura dos Lusíadas é praticamente essa que se enquadra no gênero antigo, no gênero épico tradicional. Ela apresenta uma proposição onde se diz do que se vai cantar, sobre quem se vai cantar, uma invocação às musas, porque as musas ajudam o poeta nessa tarefa, não é, do canto. Tem uma primeira invocação, depois há outras invocações, tá? Ao longo da épica, que é um poema enorme, não é? De 10 cantos. Tem uma dedicatória ao rei, e depois começa também a narração in medias res, quer dizer, no meio das coisas, no meio dos acontecimentos, não do início, mas do meio. Né? Também tem uma estrutura de narradores nos Lusíadas. Tem um narrador que se chama, segundo a teoria de uma professora já morta, mas que viveu cento e tantos anos, a Cleonice Berardinelli, professora brasileira. Ela explica, não é, que essa estrutura de narradores se organiza assim. Tem um narrador um, que a gente não sabe quem é, não é, pode se confundir, não é, com a persona do autor. É, um narrador dois, que é o Vasco da Gama, que vai contar toda a história de Portugal, do terceiro ao quinto canto, ao rei de Melinde. Um terceiro narrador, que é o Paulo da Gama, o irmão do Vasco da Gama, que também vai contar a história de Portugal, mas há vários outros narradores que se imiscuem, não é? Que se agregam na fala de Vasco da Gama, como o Velho do Restelo, o Adamastor, e há outros narradores em outros cantos, como a Ninfa, na Ilha dos Amores, e Tétis, não é? Essa também figura mitológica na Máquina do Mundo, não é? Os Lusíadas, ele tem vários planos, né? Tem o plano da viagem, o plano da história de Portugal e o plano mitológico, né? O plano mitológico acontece essas coisas: o Concílio dos Deuses, presidido por Júpiter, Vênus e Marte, que apoiam os portugueses contra Baco, que é o seu inimigo. Depois, mais tarde, tem o Concílio de Netuno e ainda a, é, a presença de Cupido, o filho de Vênus, que vai ajudar a sua mãe a construir o prêmio dos nautas portugueses, que é a Ilha dos Amores. Tá? Ao longo do poema, Baco, que se associa aos mouros, faz 7 ciladas contra os portugueses, quer dizer, tenta impedi-los de chegar à Índia. Mas há uma série de planos de proteção, não é, urdidos, não é, por Júpiter, Vênus, Marte, que acabam com essas ciladas, não é? Que frustram as ciladas de Baco e Mouros, e eles no final há esse prêmio, a Ilha dos Amores, em que há uma junção, não é, desses dois planos, o plano mitológico e o plano da viagem.
Ao longo de todo o poema, além desse narrador que nos conta, não é, a história, há intervenções do poeta. O poeta é, faz uma série de meditações morais que aparecem em vários cantos. A estrutura épica admite, ela não é, se concentra num único assunto, no caso, não é a descoberta do caminho marítimo para as Índias, mas ela também se diversifica em episódios. Os episódios que ocorrem dentro do relato do Gama ao rei de Melinde sobre a história de Portugal, que são Inês de Castro, Velho do Restelo e Adamastor. E depois outros episódios muito famosos, A Ilha dos Amores e A Máquina do Mundo. Tá? No final, existe um epílogo, uma peroração, uma conclusão do poema, que é dirigida ao rei Dom Sebastião. Não é? Há uma contradição aí entre a dedicatória e o epílogo, porque se na dedicatória o rei muito louvado, no epílogo o poeta lamenta, não é, uma série de questões da sociedade portuguesa e não é da própria guerra, não é, das próprias armas, porque os Lusíadas, como toda época, se concentra, não é, também no canto das armas, não é? É um canto voltado para a guerra, para a conquista. Embora com esses episódios todos, os Lusíadas adquiram também uma estrutura lírica. Deixa eu passar aqui. Então, a proposição sobre o que Professora é os Lusíadas. Márcia, professora, Hã? peço desculpa, os diapositivos não estão a passar. Se clicar agora no diapositivo 2 e 3 aí do seu lado, assim, muito bem, a proposição, é a estrutura, estamos a ver a estrutura. Vocês não viram nada? Não, não, mas estávamos a ouvir, eu percebi Não que ouvi. estava completamente bem. A estrutura já ouvimos, não é? Agora a professora ia Tá, então a passar para a estrutura proposição. ouvimos, tá? Sim, exato, E exato. depois, Peço desculpa. agora a gente tem a primeira parte do poema. Estão vendo? Eu vou botar aqui. Tá Estamos a ver, vendo? sim. Estamos a ver, professora. Sim, sim. Tá. O quê? Não ouvi. Não entendi. Não entendi os comentários. Posso prosseguir? Falaram alguma coisa? Eu acho Bom, que foi um microfone aberto, mas aberto. sim, sim. Mas Tá. agora estão passando, mas estão pincelados. Pincelados. Sim, estão, não está se vendo claramente. E assim, vê melhor? Eu peço desculpa que tive que atender uma chamada. Professora, está-se a ver o slide da proposição. Exato, com o poema. Mas está vendo sem ser pincelado ou pincelado? Sem ser Peraí. pincelado. Sim, está bem. E assim, estão Estamos a ver vendo? Mas bem. vemos bem, A mas ver vemos bem, bem. bem. Está bem. Tá. Mas Bom, vemos, só que a professora, quando passa de slide para slide, tem mesmo que clicar no slide seguinte, está bem? tá, então peraí. Eu faço assim e agora Sim, faço assim, ok? sim. Estamos a ver a proposição. Exatamente. Muito bem. Então, a proposição, como eu disse antes, diz respeito ao tema, não é? Do discurso, a matéria do discurso épico. No caso, é o seguinte: o poeta se propõe a cantar, espalhando por toda parte, ó, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudarem engenho e arte, as armas e os barões assinalados, as memórias gloriosas daqueles reis e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Tá? Eu vou ler as oitavas, tá bem? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana,
em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Então aqui a gente vê que nessa parte da proposição, ele já, não é, se alinha com esse propósito, não é, de conquista da épica, não é? Se trata evidentemente de um poema que canta esse processo, não é, colonizador português que decorre da descoberta do caminho marítimo para as Índias, não é? E do nosso ponto de vista, não é, como a gente está aqui no século XXI, a gente fica, não é, bem atento a esse verso aqui, não é? E as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, tá? Esse devastar, não é? A gente tem esse sentido, não é? Colonialista bem impregnado nesse verbo, não é? Então, aqui também já se coloca essa posição dessa épica contraditória e ambígua em relação a esse processo de conquista. Além disso, a terceira estrofe aqui, que é uma oitava, não é, da proposição, a oitava consiste justamente nessa estrofe aqui com esse esquema AB, 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 CC, ela é, não é? Ela é usada em todo o poema épico de Camões. Essa terceira oitava aqui, então, vai colocar o poema nesse âmbito da ficção, no âmbito da poesia, certo? Porque se trata de não só de cantar uma história, mas também de instituir uma história por meio da poesia. Então ele diz: cessem do sábio grego e do troiano, não é? De Homero e de Virgílio, as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então, essa parte da proposição é essencial a qualquer discurso épico, não é? Em todas as outras épicas antigas, e ela existe. Não é? E aqui existe essa superação do modelo antigo pelo épico renascentista. Cesse tudo o que a musa antiga canta. Tá? Dá para ver agora? Mudei. Invocação. Não, tem que clicar no Tá, dividir então tá, quatro. então tá. Vou Por fazer quatro. daquele Ah, jeito. sim, já está, já está. Já está. Já está. Agora eu vou botar do slide atual. A invocação das musas é também a segunda parte essencial do discurso épico. Tá? Nos Lusíadas, ela ocupa as quarta e quinta oitavas do primeiro canto, e há outras no canto 3, 7 e 10º. E ele diz então: e vós, Tágides minhas, Tágides são as ninfas do Tejo, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Então aqui ele invoca as musas justamente para o ajudarem, o inspirarem a
construir esse discurso épico, que é um discurso específico, não é? Ele, se antes ele estava escrevendo com uma agrestia vena ou frauta ruda, não é? Com uma flauta característica do discurso pastoril, agora ele vai precisar de uma tuba canora e belicosa, de um outro tipo de instrumento que produz esse som alto e sublimado, com esse estilo grandíloco e corrente, quer dizer, e caudaloso, tá certo? Esse verso, não é, da característico da épica, não é humilde como o do discurso pastoril, muito pelo contrário, ele não é, é produzido por esse engenho ardente, não é, que o peito acende e a cor ao gesto muda, que instiga, não é, a guerra, não é? Ao exercício das armas, não é? Que acende a vontade de lutar. E ele vai cantar justamente, né, pedir essa ajuda às musas, justamente para cantar essa empreitada, não é? Essa empresa marítima. Há outras invocações, a Calíope, no canto 3, e as ninfas do Tejo e do Mondengo, no canto 7º, e ainda algo que a gente pode chamar. Peraí, aqui, não, não vai, né? Toda hora eu me esqueço disso. E há outras invocações ao longo do poema, né? Nos cantos 3, no canto 7º, e ainda uma final no canto 10º, que a gente pode chamar de uma não invocação, de uma desinvocação. Não é? A segunda invocação vem quando ele passa, o narrador não é? Deixa de falar, o poeta entra na narrativa da épica e ele pede então ajuda a Calíope, que é justamente a musa da epopeia, para o ajudá-lo, não é, o inspirá-lo a cantar, a dar a palavra ao Gama, o segundo narrador, que vai contar a história de Portugal. Tá? Então ele diz no canto 3: agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama, o rei de Melinde. Inspira imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Assim, o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Dáfne, Clícia ou Leucotói, te negue o amor devido como sói. Põe tu, ninfa, em efeito meu desejo, como merece a gente lusitana, que veja e saiba o mundo que do Tejo o licor de Aganipe corre e mana. Deixa as flores de pindo que já vejo banhar-me Apolo na água soberana. Se não direi que tens algum receio, que se escureça o teu querido Orfeio. Então ele pede ajuda à dama para cantar, não é? Para o Gama contar a história de Portugal. E a história de Portugal é tão maravilhosa, tão fantástica, tão importante, que vai colocar, não é, todos invejosos dela. A outra invocação às ninfas do Tejo e do Mondego, aqui é Calíope, a musa da epopeia. E aqui são as ninfas do Tejo e do Mondego, que são o rio de Coimbra, né, que são novamente invocadas quando o irmão de Vasco da Gama, o Paulo da Gama, vai também contar a história de Portugal quando eles já estão na Índia, tá? Já estão ali ancorados perto de Calicut e tem numa das náuseas que Paulo da Gama capitaneia é ornada com uma série de bandeiras. E ele tem de contar, então, ao Catual, né, a figura oriental, a história de Portugal. Mas aí ele não sente que tem fôlego e pede novamente ajuda às musas. Agora as ninfas do Tejo e do Mondego.
Então, ele começa um ramo na mão tinha, mas ó cego, eu que cometo insano e temerário, sem vós, ninfas do Tejo e do Mondego, por caminho tão árduo, longo e vário. Vosso favor invoco, que navego por alto mar com um vento tão contrário, que se não me ajudais, hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo. E ainda, né, invocação bem longa, tá vendo? Ela vai da oitava 78 até a 87. E estou citando aqui apenas algumas. E ainda, ninfas minhas, não bastava que tamanhas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava, tal prêmio de meus versos me tornassem. A troco dos descansos que esperava, das capelas de ouro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Então, aqui também é uma oportunidade da gente ver um aspecto dos Lusíadas, que é essa reclamação que Camões faz em relação à pátria, não é? Porque ele não se sente recompensado por cantá-la, muito ao contrário, ele sente que foi negligenciado, tá? Não é? Ó, vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso Tejo cria valorosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz cantando gloriosos. Claro, ironicamente, que exemplos a futuros escritores para espertar engenhos curiosos, para porem as coisas em memória que merecem ter eterna glória. Tá? Então é isso. Agora eu não vou ler tanto, porque senão vai dar tempo. E por fim tem essa desinvogação que dá início ao epílogo, a peroração ao final do canto, em que ele se dirige novamente a Dom Sebastião. No mais, que é famosíssima, né? No mais, musa, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Então, esse confronto, não é, entre o engenho e a arte do poeta, né, que são esses termos, não é, poéticos, que se unem para a escrita de qualquer poema, e sobretudo da época no caso, né? O engenho é aquela capacidade inventiva que é influída no sujeito por Deus, e a técnica é não é, o domínio dos meios de expressão, não é, dos meios elocutivos, da própria linguagem poética, a técnica da composição. Então, essas são as invocações dos Lusíadas, né? Eu trago elas logo aqui no início, porque a gente vê todos esses aspectos, né, da contradição, não é, que caracteriza o poema renascentista, a época renascentista, como com a sua ambiguidade, não é, de luzes e sombras, de louvor a essa empresa e ao mesmo tempo de reclamação e crítica, não é, aos portugueses que não estimam tanto a arte, segundo o poeta. No canto um, voltando ao canto um, o poeta né, começa, depois da dedicatória a Dom Sebastião, in medias res, no meio das coisas. Né? Essa terceira regra do gênero épico é que se comece a narração no meio da história. Tá? Então, na oitava, 19ª, é que ela começa, depois da dedicatória ao rei, que ocupa da sexta até a 18ª. Tá? Então, exatamente, ele invoca esse esquema, mas ele intromete no meio a dedicatória a Dom Sebastião, inovando essa estrutura épica tradicional, né? Essa imitação do passado, das fontes antigas, ela é sempre diferencial,
não é? Ela não é uma imitação na igualdade, ela não é uma imitação servil, mas ela se assenhora, não é, da sua fonte para superá-la. Então, por isso ela é uma, não é só uma imitação, mas é também uma emulação, não é? Então ele começa assim, né? Já no largo oceano, né? Começam quando já está né, a armada do Vasco da Gama, as naus estão já no Oceano Índico, na costa oriental da África. Aí agora eu já passo para os episódios, tá? O mais famoso de todos é no canto 3. E veja que essa edição que eu peguei, é uma que está no domínio público, ela coloca aqui umas aspasinhas, tá vendo? Essas aspas, elas indicam justamente que esse relato do canto 3, né, desse episódio de Inês de Castro, ele falado pelo Gama, tá? Faz parte da história que o Gama de Portugal, que o Gama conta ao rei de Melinde, tá? Então, como é um discurso épico, ele fala de muitas guerras, né? De muitas guerras portuguesas, sobretudo aquelas guerras que liberaram, não é, o território português da presença dos mouros. Então, aqui, primeiro, ele louva o Afonso IV, que seria o genro, não é, de Inês de Castro, o pai do Pedro, não é, do amado dela, que é o herói do Salado, não é, uma das guerras. Mas ele contrasta justamente essa posição do homem de armas em contraste com um cavaleiro que não age como deveria em relação a uma dama, né? Então ele diz: passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra. O caso triste e digno, né, digno de memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, infeliz, que depois de ser morta foi rainha. Também é um episódio muito grande, não é? Eu vou ler apenas algumas oitavas. Então, tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Né? Então, Inês de Castro é morta por uma questão de Estado, ela é considerada inimiga do Estado monárquico português. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Tirar Inês ao mundo determina, isso é o Afonso IV, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com o sangue só da morte indigna, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mauro, né, da guerra, fosse levantada contra uma fraca dama delicada. Então, aqui não é o Camões, não é por meio do relato desse episódio, ele coloca novamente essa contradição do seu poema, não é? Que é justamente não é, o embate entre o homem de armas, não é, e o amante, não é, o aspecto lírico amoroso. Por fim, desculpa, estão vendo? Opa. Por fim, ele mostra como a história de Inês de Castro se transformou num mito, não é? Num mito que é um lugar da história portuguesa, tanto que ela é um relato do Gama ao rei de Melinde, né? Então, as filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água, com o nome. Eu não estou conseguindo ler aqui. Que lágrimas são. Deixa eu fazer aqui. A água e o nome amores.
tá? Então, não é importante isso, não é? Essa colocação do episódio de Inês de Castro, não é? Como um acontecimento da história portuguesa e uma crítica que o poeta faz a esse é, aspecto, não é? Não cavalheiresco do Homem de Armas. O outro episódio é o Velho do Restelo, que começa no canto quarto, também dentro do discurso do Gama ao rei de Melinde. Ele também é bem longo. E aqui existe uma outra contradição, não é, que é apontada nesse poema épico, porque o Velho do Restelo, ele é uma figura que vai apontar justamente como essa épica é contraditória. Ele é contra as navegações, ele é contra não é, a própria épica, tá? O próprio canto épico. Tá? Então, eu vou ler aqui rapidamente. Eu não sei se eu estou ultrapassando o tempo, mas um velho das peito venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Então, aqui, o Velho do Restelo, ele, né, quando as naus, não é, do Gama estão saindo ali, não é, de Lisboa, do Tejo, para empreenderem essa aventura, ele está na praia e ele faz esse discurso contra a viagem, contra a épica. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas, douro, que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Não, aí ele diz: por que você vai à Índia? Se aqui nós temos no Marrocos, não no Maghreb, no norte da África, todos os mouros contra os quais nós temos de lutar para expandir a fé. Não é? Porque eu não comentei isso, mas uma das justificativas para a viagem é justamente a expansão da fé cristã. Não tens junto contigo ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Então, deixas criar a porta o inimigo por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoou e o reino antigo se enfraquece e se vá deitando a longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Aí ele, não é, critica a própria empresa marítima. Ó maldito primeiro que no mundo nas ondas velas pôs em seco lenho, digno da eterna pena do profundo, se é justa a lei que sigo e tenho. Então, maldito aquele que primeiro pôs em ondas uma embarcação. Nunca juízo algum alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Então aqui ele vai contra o próprio discurso épico, né? Nem cítara sonora ou vivo engenho te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Então o que vocês estão vendo exatamente é como é uma epopeia quase anti-epopeia, tá certo? Que se escreve aqui. Por fim, nós temos o Adamastor, que ainda está no discurso do Gama ao rei de Melinde, quer dizer, faz parte também dessa história de Portugal. Então, é uma imagem, não é, criada para figurar o cabo das tormentas, não é? Que depois passa a ser o cabo da Boa Esperança no sul da África, não é? Na passagem do Atlântico para o Índico. Né? Então as navegações antes do Gama, né, tinham chegado até ali e ele vai então conseguir ultrapassar esse ponto. Né? E aí ele é desenhado como essa figura do Adamastor.
não é? Que é uma espécie de um titã, é um gigante. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim, a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Então, o Adamastor está colocado aqui porque ele vai fazer uma série de profecias, não é? A respeito do futuro dessas navegações. E são maldições que ele lança aos nautas portugueses que irão passar ali, porque os Lusíadas foram escritos em 1572, mas a viagem do Gama é de 1497. Então, quando Camões escreve, ele já tem uma série de fatos, não é, futuros, a viagem que ele conhece. E ele coloca isso, então, na boca aqui do Adamastor e também da ninfa na Ilha dos Amores e também antes no Júpiter, que fala uma série de acontecimentos futuros em relação à viagem. Então ele quer se vingar, o Adamastor, dos nautas portugueses que ousaram passar ali por aquele limite. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança, e não se acabará só nisto o dano da vossa pertinácia e confiança. Antes, em vossas naus, vereis cada ano se é verdade que o meu juízo alcança naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Então, mas aí o Gama interpela o Adamastor e pergunta: quem és tu? Aí ele diz: eu sou aquele oculto e grande chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório. Né? Aí fala a sua localização geográfica que eu já disse a vocês. Aqui mas tem uma outra parte que ele do episódio do Adamastor que conta a história falhado, um amor não conseguido, porque ele se apaixona pela Branca Tétis e tenta se relacionar com ela, mas a ninfa, não é? Ao invés de transformar a história, ao invés de transformar o Adamastor em humano, né, ou em ser, um ser não é, mitológico, para-humano, a gente diria, a ninfa é convertida em um monte. Não sei que nojo com que conte, que crendo ter nos braços quem amava, eu vou ler um pouco aqui. Ó. Como doido, corri de longe, abrindo os braços para aquela que era a vida deste corpo, e começo os olhos belos a lhe beijar as faces e os cabelos. Oh, que não sei de nojo como conte, que crendo ter nos braços quem amava, abraçando-me achei com um duro monte, de áspero mato e de espessura brava. Estando com um penedo fronte a fronte, que eu pelo rosto apertava, não fiquei homem não, mas mudo e quedo, e junto de um penedo, outro penedo. Tá? Aí ele não é, tem um lamento bem bonito aqui contra a ninfa. Ó ninfa, mais fermosa do oceano, já que minha presença não te agrada, que te custava ter-me neste engano? Ou fosse monte, nuvem, sonho ou nada? Mas ela o desengana e converte-se meia carne em terra dura, em penedos os ossos se fizeram. Estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam, enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converteram os deuses e por mais dobradas mágoas me anda Tétis cercando destas águas. Agora, esse verso aqui específico é, é de Ovídio. Isso mostra essa posição
poética e imitativa da epopeia, né? O Ovídio diz: ossa lapsus, os ossos, não é, se transformaram em Penedo, tá? Deixa eu ver aqui, aqui. Durante muito tempo, os leitores de Camões consideraram que o Adamastor era uma figura original da épica, que tinha sido criada por ele, tá? Eu vou ler primeiro o outro slide aqui, que é do professor Cardoso Bernardes, que é esse comissário, né, das comemorações dos 500 anos dos Lusíadas em Portugal, no Dicionário de Camões, que é uma obra que eu recomendo bastante, que foi organizada pelo Vítor Aguiar e Silva, da Universidade do Minho, né, aí de Braga, e que foi publicada em 2011, tanto no Brasil como em Portugal. Recorrendo, quer dizer, tem muitos aspectos de Camões aqui. Então, aqui, essa ideia de que o Adamastor é uma figura criada, ela também não se sustenta, porque ela também faz parte dessa imitação de outras figuras em outros textos, tá certo? É, então, não é no Pantagruel, na Gigantomachia, né, de Claudiano, no século, todos esses também instituíram, peraí, ai meu Deus, peraí, trabalharam com essa ideia do Adamastor, não é? Com essa figura do Adamastor. Então, de fato, não é uma invenção original de Camões, como nada é no período, não é, em que se compõe através da imitação, mas o que é inovador justamente diz respeito à invenção dessa figura como um cabo, não é? O cabo da Boa Esperança. Agora, essa questão aqui da história e da poesia, não é? Como na época de Camões, sempre a história está subordinada à poesia, e a esse mecanismo da imitação, tá? Então, né, o próprio Gigante teria de conhecer esse verso de Ovídio, que Camões faz com que ele o conheça, não é? E o que é mais importante aqui é sempre dizer, ó, o conhecimento dos Lusíadas é para o bem e para o mal a experiência de vida dos leitores dos Lusíadas. Não é demais recordar que os Lusíadas inventaram Portugal, tá certo? Então, essa grande importância que o poema adquire, não é? Como não só organização da língua portuguesa, como da própria identidade portuguesa. Não é? Então, assim, as grandes navegações, elas continuam, não é, enfim, identificarem os portugueses muito por conta da escrita dessa épica, tá? Por fim, nós temos o episódio da Ilha dos Amores, não é, que é um termo que não se encontra nos Lusíadas, lá se encontra várias maneiras, mas essa aqui, por exemplo, é Ínsula Divina do Amor, que é o prêmio dos nautas por terem conseguido, não é, encontrar o caminho marítimo para as Índias. Então, Vênus pede a Cupido que fleche as ninfas para serem seduzidas pelos nautas. Aí, ali, com 1000 refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas em cristalinos passos singulares, formosos leitos e elas mais formosas, enfim, com 1000 deleites não vulgares, os esperam as ninfas amorosas, de amor feridas, para lhes entregarem quanto delas os olhos cobiçarem. É uma ilha que é europeia, toda a vegetação é europeia, a ceia é de manjares e ambrosia, né? E eles formam, então, uma série de casais entre nautas e ninfas que irão formar, não é, essa nova raça portuguesa, uma progenie forte e bela. No canto décimo, ainda na Ilha dos Amores, não é, Tétis, a deusa, ela vai mostrar aos portugueses a máquina do mundo.
A máquina do mundo é uma cosmologia, uma maneira de entender né, o universo, o cosmos, mas ainda com a Terra no centro, não é? Não é heliocêntrica, não é? Como não é, isso vai ser não só nos Lusíadas, mas não é no Ocidente, não é esse heliocentrismo copernicano, ele não vai ser aceito durante todo o século XVI. Não é? Então, a máquina do mundo é descrita por Tétis ao Gama e aos nautas. Então, uniforme perfeito em si sustido, qual enfim o arquétipo que o criou, vendo o Gama este globo comovido, de espanto e de desejo ele ficou. Diz-lhe a deusa, né, Tétis, o transunto, não é? Essa representação, reduzido em pequeno volume, é que te dou do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vais e irás e o que desejas. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus, mas o que é Deus ninguém o entende, que a tanto engenho humano não se estende. Durante todo o poema, gente, ainda tenho tempo. Já falei muito? Não, ainda tem tempo, né? A reflexão moral do Tem, poeta. só tem 10 minutinhos. Tá, obrigada. Vai dar. A reflexão moral do poeta, que também é considerada uma série de excursos, não é? Em que ele interrompe a narrativa, seja do narrador um, do narrador 2, etc. E o poeta então fala, e ele fala se dirigindo ao rei. Tá? E ele faz uma série de reflexões morais, meditações morais, que mostram esse ponto de vista muito crítico do Camões em relação à humanidade, à viagem, não é, etc. Então, é no final do primeiro canto. O recado que trazem é de amigos, é contra uma das ciladas dos mouros, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Então, esse tamanho, não é? Pequenino do homem em relação a essa imensidão, não é, da natureza criada por Deus, é aqui lembrada para justamente, não é, conscientizar os homens, não é, da sua pequenez. Outra meditação do poeta se faz justamente novamente contra os portugueses só de armas, não é, defendendo a superioridade do canto, tá? Então, se nos tempos antigos os homens de armas eram também homens de letras, não é? Em Portugal isso não acontece. Então, vocês veem como ele é crítico, não é? Camões aos portugueses. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha, o não digo, que a razão de alguns não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não na estima. Por isso, e não por falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura. Pios Enéas, nem Aquiles feros. Mas o pior de tudo é que a aventura, tão ásperos os fez, e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. Então, está claro aqui que ele reclama, não é, de uma, não é, de ouvintes, não é, que o apreciem, que apreciem a arte, não é? E ele logo diz que não é difícil que serem
serem criados novos Virgílios e Homeros, né? E ele ainda diz aqui ao próprio Gama: as moças agradeçam o nosso Gama, o muito amor da pátria, que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre bélica fadiga. Que ele, que nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem as telas do ouro fino e que o cantassem. Então, aqui o herói, não é? Na verdade, o herói são os portugueses, não é? Mas a figura do Gama, não é? Os representa. Ele é criticado justamente, não é, porque ele não ama a arte e como ele deve agradecer às musas o fato de ter se tornado, não é, tão imortal com o poema de Camões. É, Porque o amor fraterno e puro gosto de dar a tudo lusitano feito seu louvor é somente o pressuposto da estágio de gentis e seu respeito. Porém, não deixa, enfim, de ter disposto ninguém a grandes obras, sempre o peito, que por esta ou por outra qualquer via não perderá seu preço e sua valia. Então, ao contrário, não é? As ações, as grandes ações devem ser feitas, não é? Justamente para serem cantadas, serem dignas de serem cantadas. Outra meditação do poeta vem no canto sexto, é, em que ele fala sobre a honra. Ele tem esse poema, como é um poema renascentista, ele ainda tem uma série de valores, não é? Da Idade Média e da matéria de cavalaria, como a honra e a virtude. Então, não com os manjares novos e esquisitos, não com os passeios moles e ociosos, não com os vários deleites infinitos que afeminam os peitos generosos, não com os nunca vencidos apetitos que a fortuna tem sempre tão mimosos que não sofre nenhum que o passo mude para alguma obra heróica de virtude, mas com buscar com o seu forçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo forjado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento, temperado com um árduo sofrimento. E com forçar o rosto que se enfia, parecer seguro o ledo inteiro, para o pelouro ardente que assovia, e leva a perna ou o braço ao companheiro. Destarte o peito um calo honroso cria, desprezador das honras e dinheiro que a ventura forjou, e não virtude justa e dura. Destarte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado e fica vendo, corno de alto assentado, o baixo trato humano embaraçado. Este onde tiver força o regimento direito e não de afeitos ocupado, subirá como deve a ilustre mando, contra a vontade sua e não rogando. Né? Então, o virtuoso, não é? A verdadeira honra, ela não é requerida, mas ela não é fruto do mérito. É, tá? Então aqui a gente, eu vou, como vocês são, não é? Também estão na Argentina, embora sejam luso-descendentes, são também, não é? Falantes de espanhol. E a gente tem umas edições do poema em castelhano desde o século XVI. Fari Souza, não é? Que é um comentador e editor, né, da obra de Camões, nas rimas várias, né, que foram editadas póstumamente em relação a Faria Souza em 1685, em Madrid, ele dá, aqui faz o relato dessas edições que são conhecidas. Né? O que há de indubitável é que em Castela foram feitas 5 traduções da Lusíada. A primeira foi de Benito Caldeira, que penso era português, e depois foi religioso de Agostinho, em São Felipe de Madrid. Essa saiu no ano de 1579 e a de Luís de Tápia, sevilhana, no ano de 1580. A terceira é de 1591, de Henrique Garcês, cuja origem também era de Portugal.
Foi ele que, nas Índias de Castela, descobriu o azougue para o trabalho das minas. Então, todos os tradutores dos Lusíadas são como vocês também, lusodescendentes, né, do século XVI. Essas três foram impressas. A quarta, quem fez foi Manuel Correia Montenegro, e a quinta, Dom Francisco de Aguilar, ambos mais portugueses do que castelhanos e ambos moradores de Madrid. Estas eu vi manuscritas, e nenhumas nem outras são boas, porque não se consegue traduzir versos, e menos sujeitos a consoantes. Então, Faria Souza, ele é contra a tradução de versos, ainda mais aqueles que são urdidos a partir das rimas, dos consoantes. E é por isso mesmo que ele faz uma edição das Lusíadas, que sai em Madrid, não é? Porque ele mora em Madrid, tá vendo? Aqui em 1639, comentada, a primeira edição comentada dos Lusíadas, que enfoca justamente essa produção poética, não é? Através da citação das fontes antigas, da análise, não é, retórico, poética, do uso das figuras de linguagem e figuras de pensamento, etc. E ele faz a edição do poema em português, mas faz o comentário em castelhano. E o comentário é assim, é muito minucioso, porque é verso a verso, oitava a oitava. Então, o não é? Aquele que domina tanto o português como o castelhano tem, não é, nessa edição do Fari Souza, que é de 1639, um lugar excelente para o estudo dos Lusíadas, não é? E por fim, eu ponho aqui uma bibliografia mínima, não é? Sobre o Camões e os Lusíadas. Primeiro é a nossa professora, né, centenária brasileira, né, Cleonice Berardinelli, são os estudos camonianos, não é? Que ela pela primeira vez publicou em 1973, mas depois em 2000 os refez, né, adicionando outros que tinha feito nesse período. O outro é esse estudo maravilhoso do João Figueiredo, R. Figueiredo, Autocomplacência da Mimesis, que é uma defesa da poesia Os Lusíadas e a vida de Frei Bertolomeu dos Mártires, tá? Então ele vai mostrando, né, como se trata sempre, né, nesses textos todos de uma defesa da poesia ou de uma defesa da ficção, não é? Como se é a ficção que institui a vida. É dele aquela frase, né, que Portugal foi criado pelos Lusíadas. Depois o dicionário de Luís de Camões, do Vitor Aguiar e Silva, não é, que tem uma série de verbetes, não é, sobre vários aspectos da obra de Camões e do século XVI, e são verbetes excelentes. Então, para qualquer estudo de Camões, essa é uma obra maravilhosa. Tem uma obra muito recente do Frederico Lourenço, que é esse professor de estudos clássicos da Universidade de Coimbra, que é também um camonista, e ele publicou recentemente, não é, em 2024, Camões, uma antologia que ele compôs através dos textos que ele mais gostava da obra de Camões, tanto a épica como a lírica. Agora, de edições dos Lusíadas propriamente ditas, a melhor de todas, até essa mais recente da Rita Marnotto, que eu não pus aqui, mas poderia ter posto, é a edição do Augusto Epifânio da Silva Dias. Ela também considera que é excelente, que está em domínio público, online, as pessoas podem baixá-la, descarregá-la a qualquer momento. E é de 1916 e ela o diferencial dela é que ela é comentada, né? E esses comentários também são bastante elucidativos. E a edição escolar mais usada, não é? É a do Emanuel Paulo Ramos, está aqui com letra minúscula, Emanuel Paulo Ramos, no Porto, tá? E ela não tem data, mas ela foi reeditada inúmeras vezes. Tá bem? Isso aqui eu fiz aqui agora de manhã, mas ela não tem data, ela tem muitas edições, e eu acho que é isso, tá? Então é isso. Muitas graças e acabou a minha exposição. Opa, ai, gente, eu saí. Não, onde é que está? Ai, meu Estamos Deus do céu. aqui. Não, não Obrigada. sei, nós é que desligamos aqui isto para não incomodá-la.
Olha, muito obrigada, professora. Olha, fui tomando aqui registro de muitas ideias que aqui foi passando. Eu confesso que eu também já tive a oportunidade, já há algum tempo, de ler Camões barra Os Lusíadas. Não era tanto para mim que às tantas estaria a falar, seria mais para quem estava a ouvi-la. Mas eu consigo de alguma forma sumariar a importância daquilo que nos passou em termos de imagem e da importância de termos aqui diante de nós com os Lusíadas um poema de facto épico, verdadeiramente épico e renascentista. Com este apelo ao exercício das armas e à proposição, à invocação, e depois estes episódios que são marcantes e que nós, nos dias de hoje, ainda citamos na nossa linguagem corrente, quando muitas vezes nos dizemos, estás aqui como o velho do Restelo, não é? Estas figuras dos episódios de Camões foram revisitados por outros grandes poetas, não é? Dir-se-ia também o nosso querido Fernando Pessoa, que foi buscando na sua mensagem, também no poema, na grande obra da mensagem, aqui também muito do nosso Camões. E o Adamastor, o Veio do Restelo, a Inês de Castro, o episódio da Inês de Castro, a famosa Ilha dos Amores, não é? A famosa Ilha dos Amores, que também estamos sempre a falar nas musas e no encantamento das musas, e esses conceitos que tão bailam entre nós ainda atualmente. Esta ideia de que nos Lusíadas a história está subordinada à literatura. Eu estava a tomar nota da bibliografia que a professora estava a indicar, porque eu não conheço a obra do Augusto Epifânio da Silva Dias, que estava aqui, não, acho que nunca peguei nela para a ler, e portanto fiquei agora curiosa para ver se ela está online, não é? Se está online, se está em acesso aberto, e é muito interessante. Agora, eu não sei, nós costumamos às vezes desafiar do outro lado as pessoas a fazerem-lhe questões, portanto, a quem assistiu à sua aula aberta, foi uma verdadeira aula aberta. Se algum dos nossos participantes quer fazer alguma questão à professora Márcia, ou se desafia a ler uma estrofe. Rócio, não sei, passo-lhe a palavra. Se alguém quer, dá o microfone é aberto. Olha, eu gostava de agradecer a sessão em causa por toda a exposição, não é? E também por pôr em evidência uma leitura que hoje é cada vez mais importante, que é toda esta ambiguidade, não é? Do texto. Nós estamos aqui num contexto de recessão, relativamente ao qual este discurso imperial, que é também uma marca de mimese, não é? A tal imitação dos antigos, é para nós cada vez mais estranha, sobretudo à luz dos inúmeros conflitos a que estamos hoje a assistir e em que uma parte da retórica não é assim tão diferente e é assustador quando relemos de alguma forma e nos apercebemos que a questão da literatura, não é? Há um registro, humano como muito complexo e a relação com a vida está lá sempre, de alguma forma, por muito ficção que se assuma, essa ideia de construção que o João Figueiredo de facto vai pôr com todas as letras, não é? Gostei também muito da forma como se coloca, se dá espaço a estes comentários e à visão crítica de Camões, que muitas vezes nos leva a perguntar como é que ele conseguiu publicar, não é? Não tendo problemas sérios com a censura, e temos a Inquisição na altura, à porta, etc., não é? E, portanto, a forma como ele conseguiu integrar, enredar, e o que também terá a ver com os contextos de recepção, que de alguma forma, num determinado período de tempo, vão ler de uma maneira, hoje lemos cada vez mais de outra e não esquecendo a palavra que ele muito explicitamente coloca no início e que a professora acentuou: as terras da África vão desvastando, porque desvastar tem mesmo o sentido da destruição.
E ele coloca esse verbo, desvastar, com todas as letras, não é? Estava aqui a tentar ver se poderia ter outra acessão, mas é mesmo a ideia do desvasto em nome de Deus. Não podemos esquecer aquilo que assistimos na atualidade em nome das várias religiões, não é? E do peso político que a religião também tinha e financeiro, não é? A argumentação para a saída e a reunião de recursos para a tentativa de uma alternativa económica que depois começa e inicia todo aquele processo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Eu coloquei em nota o site, acho que consegui localizar aqui o site para Conseguiu? baixar. Sim, eu ainda, depois do chat, colocou Ai, aqui. eu adorei como é o nome da senhora que falou agora? Isabel Gaspara. Isabel, gostei muito, eu concordo assim realmente com toda a sua, não é, leitura e eu fico feliz de ter havido uma convergência. Obrigada Muito por tudo. obrigada. A todas as partes, como sempre, aqui a dinâmica do Clube Português e da biblioteca do outro lado. Muitíssimo obrigada. Nada, muito obrigada. Vocês é que fazem a força, porque as pessoas interessadas estávamos aqui com uma plateia de 32 participantes. Agora, entretanto, foram entrando sem um e foi entrando o outro. Estamos com 30 participantes aqui em sala, mas é muito interessante perceber que, mesmo em vários países, e estou a falar agora mais em particular também da Argentina, mas este Camões e os Lusíadas acaba por ser também matéria de interesse e de auscultação, e portanto fico muito satisfeita que isto tenha acontecido ou esteja a acontecer. E digo mais uma vez: a culpa disto é do Clube Português, da figura aqui, da Rócia, que está aqui connosco a laborar em trazer aqui autores portugueses, lusófonos, para cima da análise. Ora, eu desafio alguém a ir buscar algum texto da internet que fale de alguns poemas dos Lusíadas, algumas estrofes, porque isto acaba por ser também um bocadinho leitura em voz alta. Pelo menos uma ou duas estrofes, vá. Desafiamos-vos. Ah, temos aqui a Emília. A Emília vai ler. Tem que abrir o seu microfone, Emília. Ah, Áudio? sim, Ouve? ouvimos. Bom, eu vou ler Muito bem. o começo dos Lusíadas, Que bonito. as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Muito bem. Isso é quase um Obrigada. hino nacional ou internacional, É, que seja assim, não é? Muito obrigada, Emília. Não sei se mais obrigada. alguém aqui quer estar-se a desafiar. A desafiar? Não sei. Eu tinha uma curiosidade. Eu sei do grande sentimento de nacionalidade dos portugueses, baseado nos seus grandes navegantes, nas suas grandes descobertas. Mas queria saber qual foi a importância deste poema ético para reforçar esse sentimento de nacionalidade. A professora Márcia falou um bocadinho nisso. Não sei se quer responder, professora Márcia. Posso responder mais ou menos, se eu vou tentar. É aquela história, né? As grandes navegações aconteceram, não é? E foram importantes do ponto de vista da ocidentalidade, né? Com a descoberta, não é, do caminho maríttimo para as Índias, da quarta parte, não é?
aqui da América, não é? Houve essa comunicação planetária, não é? Algo que nunca tinha acontecido antes. Ao mesmo tempo, não é que esse outro mundo é encontrado, achado, a Europa se constitui como centro do mundo. E Portugal passa a ser, então, um representante não só dos portugueses, mas de toda a Europa, da ocidentalidade, nesse percurso, não é, desse processo colonizador. Em relação a Portugal, dois aspectos fazem com que os Lusíadas sejam isso que o João Figueiredo fala, né? Cria em Portugal. Primeiro, a questão da língua portuguesa, não é? A língua portuguesa ela se constitui enquanto idioma ao longo do século XVI, porque antes os escritores eles usavam ou o latim, não é, como em toda a Europa, ou o castelhano. Ao longo do século XVI, sobretudo, vão se escrevendo cada vez mais em português. E quando chega os Lusíadas, o idioma, não é? Ele está constituído. Né? Então ele deixa de ser um dialeto ibérico e passa a ser um idioma. Então os Lusíadas têm essa importância na construção da língua portuguesa. Em Uhum. relação a identidade portuguesa, é isso um pouco que a outra professora estava dizendo, né? Se ao longo dos processos de recepção, se ao longo dos séculos os Lusíadas foram sempre uma bandeira de identidade portuguesa, né, que os colocava no âmbito da Europa, mais recentemente esse questionamento do processo colonizador também foi lido nos Lusíadas. Então os Lusíadas passam também a ser uma epopeia que traz em si esse conceito de anti-epopeia. Então, eles continuam também representando essa mentalidade mais crítica em relação a esse processo colonizador. Então, não tem saída. Os Lusíadas estão aí, não é, para identificarem os portugueses para o bem e para o mal, não é? É isso. Não sei se eu respondi. Bom, muito obrigada. Obrigada. Nós, de facto, já partilhou aqui connosco, obrigada. Os Lusíadas no chat, se quiserem descarregar o ficheiro PDF, temos essa possibilidade. Já ultrapassamos mais ou menos o nosso tempo de 1 hora prevista, foi o que eu tinha acordado com a professora Márcia, mais ou menos 1 hora. Para não tornarmos também a sessão muito pesada. Deixamos aqui, naturalmente, algumas janelas de leitura e de orientação para aquela que é a grande obra que marca efetivamente o século XVI e que ainda perdura nos nossos manuais escolares e que ainda perdura na investigação atual da literatura e da teoria da literatura. E há estes cruzamentos de literatura comparada entre Camões e os muitos outros poetas e autores que vão se bebendo mutuamente na construção de novas narrativas e estudos. E Camões está vivo, ainda continuará vivo, espero eu, por mais 500 anos. Desde que tenha os seus leitores e os seus falantes e comunicantes também a falar sobre ele e a recitá-lo e a citá-lo muitas vezes nas suas obras. Muito obrigada mais uma vez, professora Márcia, pelo seu tempo. A partir de São Paulo, isto de facto, as tecnologias são fantásticas. Obrigada a todos vós que estáis aqui. Eu penso que não está mais ninguém a pedir para falar. Portanto, não chegando à nossa conclusão, eu vou aproveitar para descarregar aqui o PDF antes que ele aqui desapareça. E, portanto, eu desejo a todos um encontro breve. Nós ainda não temos nada marcado só para setembro, não é, Rócio? Agora? Portanto, vamos fazer uma pausa de Sim. 2 meses, sensivelmente, não é, Rócio? Sim, sim. E nós no Clube Português temos um próximo encontro, o próximo sábado, que também podemos dizer aqui, se querem, que tem que ver com a Revolução Liberal do Porto. Isto é
palestra que está a organizar a Subcomissão de Cultura do Clube, assim que também, se querem, vai ser virtual. Aqui Ah, vou partilhar, mas os encontros que são com a Braga e com a Biblioteca Lúcio Craveiro vão a retornar em setembro, que em setembro. vamos fazer, sim, um descanso. Vamos fazer uma Uma pausa. pausa, porque lá é É, verão, tem que também. sim, nós aqui também agora vai ser período de férias, Por isso. e portanto vamos fazer férias naturalmente alternadas entre julho e agosto e portanto voltamos em setembro um bocadinho mais vitaminados com vitamina D. E espero que vocês também voltem com toda a força e continuemos aqui a falar sobre autores e obras da língua portuguesa que nos possam inspirar, de facto, estes encontros. A professora Márcia fica desde já também convidada a participar, Obrigada, também Márcia. noutras sessões. E, portanto, vamos voltar em setembro. Até lá, bem-aja a todos, bom resto de sábado para vocês. E nós vamos continuar aqui com a nossa tarde, vocês com a manhã e o almoço. Obrigada, obrigada então. Fiquem bem. Eu vou Obrigada. despedir a nossa Obrigada, sessão. Muito Obrigada. 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 Com Muito licença. obrigada. Até breve. Até breve.